Opa, acho que agora vai. Só preciso esperar o Rock entrar rapidinho. Lembrando que essa live ela vai ficar disponível também no YouTube em breve. Ela vai aqui pro IGTV. Aí eu salvo, coloco lá no YouTube. O interessante do YouTube é que eu posso inserir os papéis, eu posso inserir também os mapas, as listas, né, como imagem. E aí vai ser, né, interessante nesse sentido. Eu posso cortar, tirar essa parte inicial. Hoje a gente vai falar sobre Commonwealth, a Comunidade das Nações. E aí aí o meu convidado é o professor Rock, né? A gente fez faculdade juntos aí há alguns aninhos. Thiago, consegui. Aí eu já avisei para ele entra aqui. Aí quando ele estiver assistindo, eu posso chamar ele para participar. Opa, o Rock entrou, então eu já vou chamá-lo. Certinho. Agora é só aguardar. Exatamente, tem que assistir. Olá. Opa, deixa eu me ajeitar aqui, porque agora que a tela dividiu, minha cabeça ficou cortada. Opa, é verdade. Boa tarde, Rock, tudo bom? Tudo, e você, como é que está? Tranquilinho? Tranquilo, né? Aqui no Rio a gente está quase se derretendo, né? Tá aí uns 30 e poucos graus, com aquela sensação térmica que a gente já conhece. Aquela sessão térmica diretamente do inferno? Exato, exato. Por aí, você tá passando aí, tá quantos graus, mais ou menos? Aqui agora deve estar 4. Tranquilo. Não muito... Cara, eu juro pra você, não é nada estressante. Quando não tá chovendo e quando... Aqui não neva, basicamente, né? Então, tranquilo. Não nevou nenhuma vez. Faz mais de um ano que não neva. Uhum. Então é minha aula espetinha. Entendi. Tá entrando o pessoal, então vamos começar, porque depois também essa live ela vai ficar disponível aqui no IGTV e também no YouTube. Né? Eu estava comentando que o interessante no YouTube é que depois eu posso inserir mapas, né? Posso fazer aí uma edição. Mas, Boa. no geral, eu sou o professor Gustavo, eu tenho essa página no Instagram, Geografia com Gustavo, esse perfil, né? Eu tenho um canal no YouTube, que é o Geografia com Gustavo Xavier, onde a gente desenrola alguns temas interessantes aí para a geografia. E no final de 2020 e agora início de 2021, projetos são lives colaborativas. Então a gente estava explorando pelo YouTube, agora eu estou tentando aqui pelo Instagram, primeira experiência. Inclusive já marquei uma para a semana que vem com uma amiga historiadora, também vai ser bem legal, assim, a nossa ideia tá interessante. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a Comunidade das Nações, ou Commonwealth, né? Surgiu muito isso porque é uma questão recorrente em sala de aula e grupos de amigos, mesas de bar e afins, quando as pessoas perguntam, mas Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha, Escócia, o que é o quê? A Irlanda? Então, isso é uma confusão bastante corriqueira, né? Recorrente. E também falar um pouco sobre a Comunidade das Nações, né, que aí a gente pode dizer que com diferenças muito importantes acabou se tornando aí a sucessora do grande Império Britânico, que também é um ponto que a gente quer abordar aqui. Então a gente dividiu basicamente em 4 tópicos. O primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre, né, na verdade seria especificar, né, o que é a Inglaterra, o que é o Reino Unido, o que é a Grã-Bretanha, o que é a Irlanda e afins. Em seguida, falar um pouquinho sobre o que foi o Império Britânico. Aí entra a parte do Rock para falar um pouco mais sobre o Commonwealth, e a gente estava na nossa pré-conversa falando um pouco que o Commonwealth ele tem muito a ver com cooperação internacional, que é um tema que eu estudei há algum tempo. E em seguida sobre a percepção, né? O interessante é que o Rock estando aqui, ele vai se apresentar melhor, mas o Rock estando aqui, ele tem experiência de vivência, além de ser professor de geografia também, ele tem experiência de vivência na Austrália e no Canadá, que são países que fazem parte dessa comunidade das nações. Então, ele pode também falar um pouco sobre essa percepção no dia a dia que ele nota, né? Esse termômetro. Aí, então, Rock, você se apresenta, por favor, que aí eu já começo. Sem problema. Olá, todo mundo. Sou o Roque, estudei com o Gustavo na UF, como ele comentou, fizemos geografia juntos, sempre dei aula até antes de acabar a faculdade.
E aí fiquei dando aula até 2014, e aí em 2014 a 2015 rolou uma mudançazinha, fui trabalhar em outras coisas, e fui parar na Austrália por um ano, e estou no Canadá um ano e meio. E hoje em dia não trabalho diretamente dando aula, mas é óbvio que uma vez professor, sempre professor, e aquele sempre prazer inenarrável bater papo e contar coisas diferentes para o seu dia a dia. Oh, muito bem, vamos nessa. Quero agradecer a todo mundo que está online, estou vendo uns ois aí, né? Obrigado aí todo mundo. Bom, primeira coisa para a gente diferenciar e tentar de uma vez por todas, eu coloquei na página e vou colocar também no vídeo do YouTube algumas imagens que vão ajudar, mapas. Mas, basicamente, quando a gente pensa em Reino Unido, a gente está pensando em duas grandes ilhas da Europa. Então, né, no litoral da Europa, ali no que seria o noroeste da Europa, a gente tem duas ilhas bastante importantes. A gente tem a Grã-Bretanha e a gente tem a Irlanda. Na Grã-Bretanha, nós encontramos três países: o País de Gales, a Inglaterra e a Escócia. Na ilha, que fica um pouco a oeste, a gente tem a Irlanda, que ela é dividida em Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, ou a República da Irlanda. O que acontece é o seguinte: o Reino Unido ele engloba os três países da Grã-Bretanha, Escócia, País de Gales e Inglaterra, mais essa parte norte da Irlanda, a Irlanda do Norte. E aí forma-se o Reino Unido. Então, o Reino Unido, a gente diz que ele é um Estado soberano, com E maiúsculo. E a chefe desse Estado é, hoje em dia, a Rainha Elizabeth II, a Rainha da Inglaterra. E as funções principais de governo são desenvolvidas pelo primeiro-ministro, que é, hoje em dia, o Boris Johnson. Bom, como nós sabemos, a realeza ela é hereditária. Então, você não vota para quem vai ser o próximo rei ou rainha. Mas, para primeiro-ministro, a gente tem as eleições, e aí os eleitores de todos esses quatro países, eles elegem aí o chefe de governo desse Estado. Né? E aí a gente entende como Estado um conjunto de instituições, né, que vão administrar um território atendendo às demandas daquela nação que eles representam. E aí, quando a gente pensa no Reino Unido, isso é bastante complicado. Por mais que a gente tenha aí uma maioria de 84% da população sendo inglesa, né, os ingleses eles são 84% da população, né, que são dados de 2019, seguidos pelos escoceses, que são 8%, os galeses, que são 5%, e os irlandeses do norte, que são 3%, essas minorias, elas são minorias que têm uma considerável autonomia dentro dos seus territórios e elas também têm participação nesse governo central. Para a gente ter uma ideia, essa questão de autonomia ela é muito importante para todos, a ponto de que são países que continuam mantendo as suas línguas anteriores à ocupação inglesa. Então, na Irlanda do Norte, o gaélico ele é uma língua que, por mais que a maioria da população fale inglês, o inglês ele seja a língua aí dos principais meios de comunicação, ainda se tem um esforço de se preservar a cultura de aprender o gaélico, que você vai encontrar, principalmente no interior, né, algumas comunidades que usam. Na Escócia, a gente tem o gaélico escocês, devido à influência da Irlanda. E a gente vai ter no País de Gales o galês, que também é falado em algumas comunidades mais interioranas, e se tem uma questão de preservar como identidade nacional. Então, quando a gente fala sobre o Reino Unido, a gente fala mais ou menos isso, essa é a grande questão, e nós temos ainda de saber que a bandeira do Reino Unido, eu fiz uma lista de tópicos aqui, a bandeira do Reino Unido ela é uma sobreposição das outras bandeiras. Então, se você coloca bandeira Reino Unido, e você vai colocar depois bandeira Inglaterra, bandeira da Irlanda do Norte e a bandeira da Escócia, dá uma sobreposição certinha. A do País de Gales não entrou para esse jogo porque ele passou muito tempo aí estando unido ainda à Inglaterra. Né? E um dado interessante é que o nome inteiro do Reino Unido é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Então o nome ele já explica isso, né?
Então, mas acaba se usando mais Reino Unido. No inglês seria o United Kingdom, né? Ou UK, como eles usam muito. Então, isso aí é o mais importante que eu tinha a falar. E lembrar também que a Irlanda do Sul, a parte sul da ilha da Irlanda, ela é uma república, ela é independente, né? Então, ela não faz parte do Reino Unido. E aí, antes da gente entrar no Commonwealth, que é um conjunto de países muito numerosos, a gente lembra que ele acabou sendo, com mudanças aí fundamentais, ele acaba sendo um sucessor do que foi o Império Britânico, né, com mudanças fundamentais, obviamente. Mas aí, quando a gente pensa no Império Britânico, a gente tem que lembrar que essa coisa de 1815, 16, até o início do século XX, é o que a gente chama de século britânico. Então, o papel que hoje em dia a gente pode dizer que é dos Estados Unidos, de uma hegemonia, da grande potência dentro do sistema internacional, era um papel da Inglaterra. Então, a Inglaterra ela tinha esse papel de liderança, né, de estar envolvida nas principais decisões, conflitos do sistema internacional, e de também ser a grande potência econômica. A Inglaterra ela começa a ter colônias ainda ali, um pouco depois das grandes colônias, do grande movimento aí de Espanha, Portugal, século XVI. Então, no final do século XVI, aí, ainda na era da Elizabeth I, a gente tem a colonização dos Estados Unidos, por exemplo, e algumas outras colônias. E mesmo com a independência dos Estados Unidos, ainda antes desse século britânico, a Inglaterra ela continua estabelecendo uma grande rede de colônias e se tornou o maior império que já existiu. Era praticamente 1/4 do planeta era colônia inglesa. E aí ele recebeu a fama de um império onde o sol nunca se põe. Isso é muito usado, esse exemplo, nas aulas de geografia, quando a gente vai estudar fuso horário, por exemplo. Aqui deve ser umas 3 e pouco da tarde. Aí em Vancouver, que horas tem, Roque? 10h15 da manhã. Então, 10h15 da manhã. Então, quando aqui já for de noite, aí tem descontando as diferenças por causa das estações, latitude e afins. Mas o que acontece é o seguinte, vou tentar dar um outro exemplo aí. Vou usar o da Austrália. Pô, Que a aqui, gente vou te entra falar nesse que desconto. No Brasil, no verão, tá anoitecendo 8 da noite. Aqui dá 3h30 da tarde, tá quase anoitecendo. Vai ficar um exemplo. Que aí está bem mais perto do Polo Norte, aqui está bem mais perto da linha do Equador. Essa Exatamente. diferença de latitude é importante. Mas o que acontece é o seguinte, se a gente for parar para pensar, quando aqui está de dia, na Austrália está de noite e vice-versa. Por quê? Conforme a gente vai andando longitudinalmente no globo terrestre, a gente vai tendo essas diferenças de horário. Então, se a gente for parar para pensar no Império Britânico, sempre em alguma parte do Império Britânico estaria de dia, né? Estaria ainda fazendo sol. Porque praticamente em todos os fusos horários do planeta tinha pelo menos uma parte desse Império Britânico. E que a gente não pode esquecer também que esse foi aí a base de muitos casos. A gente teve escravidão, tráfico de escravos, exploração de recursos minerais, relações comerciais desleais, que levou muitos desses países a estarem em situações muito difíceis, estarem em posições muito desvantajosas em economia e em política dentro do sistema internacional até hoje em dia. Certo? Então, o Império Britânico ele tem essa questão. E a gente não tem como pensar num grande império como esses sem pensar em poder e em geopolítica. Então, poder, basicamente, para a maior parte dos autores, vai ser a capacidade de fazer com que o outro haja de acordo com o seu interesse. E aí a gente vai ter vários tipos de poder, né? O Nai ele vai falar que você tem o poder duro, que é através de ameaças, de sanções, de atividades assim mais bruscas. E existe o poder brando, que é através do convencimento de que você realmente é uma liderança importante, que você é uma liderança que é interessante para os seus liderados, entre todas as aspas. Então, quando a gente vai falar num outro termo importante para a gente entender isso aqui, que é geopolítica é muito importante a gente entender o que é. A geopolítica ela vai ter a ver com as estratégias para o exercício de poder no território.
Então, as estratégias utilizadas, né, pela Inglaterra ou pelo Reino Unido, porque a gente teve várias fases, né, de você passar até você ter o Reino Unido como tem hoje, né, a Inglaterra já foi preponderante, a gente já teve reis da Escócia, rainhas da Escócia. Então, até você ter Inglaterra ou Reino Unido, para administrar todo esse império, a gente vai ter aí todo o uso de uma geopolítica, que é uma forma de estabelecer esse poder num território absurdamente extenso, num território gigantesco, né, que foi o território do Império Britânico. Então, para o Yves Lacoste, que é um dos grandes autores da geografia crítica, ele vai dizer que a geopolítica ela tem muito a ver com as rivalidades de poder ou por influência sobre os territórios. Então, a geopolítica inglesa, durante esse século britânico, ela foi assim, extremamente bem sucedida. Sem contar que a Inglaterra ela era uma potência naval muito importante. Isso também tem a ver com a questão geográfica, né? São ilhas, então o desenvolvimento das navegações sempre foi muito importante. O fato de seguir essa onda colonizadora iniciada por Portugal e Espanha, a gente tem, né, que a Revolução Industrial também foi extremamente importante, porque a Inglaterra ela soube muito bem aproveitar os recursos para a indústria que essas colônias tinham a oferecer e soube impor aí o sistema econômico que se desenvolveu lá, que é o liberalismo econômico. Então, isso tudo levou a Inglaterra a se tornar aí um império tão memorável, embora um império que trouxe situações de desumanidade, né, para boa parte do mundo, certo? Então, isso era basicamente o que eu tinha a falar, né, em linhas bem gerais. Talvez um historiador poderia falar muito melhor do que eu sobre o Império Britânico, sobre suas fases. Eu vou até deixar depois um link sobre que eu li isso, uma matéria interessante e até curta na revista Galileu. Mas eu vou passar para o Roque falar um pouco sobre o Commonwealth. Aí depois falar um pouquinho de nada sobre cooperação, juro que eu não vou falar muito. E um pouco sobre a percepção, né? Como, né, assim, a gente sabe que a gente não pode botar no mesmo patamar da balança Canadá e Austrália com Ruanda, por exemplo, ou Moçambique, que também fazem parte do Commonwealth, da Comunidade das Nações agora. Mas como é a percepção desses dois países onde ele tem vivência de ser súditos da Rainha Elizabeth II? Né? Quais são as vantagens? A gente faz assim, ó, só para você falar da sua cooperação. Eu falo um pouquinho do Commonwealth. Antes de eu falar de como a gente percebe isso aqui na Austrália, eu te dou uma piscadinha e aí você fala de cooperação. Beleza, para ninguém perceber, tem ninguém percebeu. Cara, então, como a gente estava conversando, né? O Commonwealth é aquela associação de estados que são comandados pela Inglaterra. Tipo, sou estranho isso, era uma coisa muito antiga, como é que eu vou dizer, um termo usado do século XIX. Beleza. Só que a gente sabe que, né, ao longo do século XIX, como você mesmo estava comentando, muita coisa vai mudando e muita coisa vai evoluindo no sentido de até liberdades que os países passam a ter. E aí, em 1887, há uma conferência, assim, onde a coroa começa a prestar para esses países que fazem parte desse Commonwealth, né, da Associação de Países Comandados pela Inglaterra, diferentes tipos de liberdade. Eles já sofreram um grande baque um século antes com a independência dos Estados Unidos. Então, eles estão vendo a evolução desses países pensando, se eu não fizer alguma coisa, tomarei. Perderei, com certeza, esse controle, de qualquer forma que seja. Então, o que a gente faz? Eles começam a chamar esses estados de semi-independentes, né? Eles chamam esses estados de domínios. Porque eu ainda os domino, eles têm certa independência. Mais ou menos o que aconteceu com os Estados Unidos antes da independência mesmo. Te dou uma liberdade, mas se você fizer alguma coisa que eu não gosto, puxa a corda, te enfoco e você baixa a sua bola. Então, a Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Índia, África do Sul, são esses países que recebem essa semi-independência, digamos assim, da Inglaterra. E essa semi-independência, tornando o domínio, é o quê? Eu vou te dar essa liberdade, contando que você continue fazendo parte do meu esquema. Porque, claro, quando eu digo isso, o cara quer dizer o quê? Qualquer riqueza que você tenha, vem para mim. Qualquer coisa boa que você faça, vem para mim.
É só que eu não vou precisar estar aí todo dia tomando conta de você. Eu vou te dar uma liberdade controlada. É como se fosse um Big Brother da época, né? O cara tinha uma câmera, que eram as pessoas que estavam lá, né? Os auditores, as polícias, tomando conta, mas deixava a vida rolar. Quando tinha uma coisa que eu não concordava, eu intervia. Muito fácil. Óbvio que é um controle, a base, como o Gustavo, você falou, Gustavo, baseado em força, baseado em sofrência de vários aspectos da sociedade, porque, tipo, o que eu quero é a grana que vem de você para mim e o que você está fazendo não me interessa muito. Só que em 1926, a gente está falando de século XX, menos de 100 anos atrás. Não é tanto tempo. 26 já tinha acabado a Primeira Grande Guerra. 26 a gente está falando de, tipo, brincando no Brasil quase Getúlio Vargas já. Tipo, Getúlio Vargas já existia na América do Sul, e está falando de uma coisa que no Brasil a gente já está vendo muita república rolando. O Brasil já era independente há muito tempo, né? E já era república. Então, assim, tem uma nova conferência. Nessa nova conferência, esses mesmos países, Índia, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, eles concordam em prestar a lealdade e concordam em prestar vamos dizer assim, esses mesmos tipos de semi-independência, mas sendo independentes agora. Ele agora deixa, ele volta, como você estava falando, ele passa a ter o seu primeiro-ministro, ele passa a ter a liberdade efetiva com o esquema de, se tiver uma Segunda Guerra Mundial, que tava, eu não sabia que ia acontecer, eu vou prestar lealdade a você. Então, tipo, 26 foi tipo, ó, beleza, tu vira independente, rainha da Inglaterra, rei da Inglaterra naquele momento, continua sendo teu rei, mas se tiver um querosene de novo aí, um papapá, você fecha comigo? Fecha contigo. Beleza. Mas a gente sabe que em poucos anos depois daquilo rolou a Segunda Guerra e sim, Canadá, Nova Zelândia, Austrália lutaram ao lado da rainha, na época do rei, perdão, e essa cooperação continuou. Continuou no mesmo sentido. A Inglaterra muito desenvolvida industrialmente. A gente está falando do século XX já, a segunda Revolução Industrial. Canadá, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul ainda engatinhando, ainda países muito jovens, ainda países que... A própria educação aqui na Austrália, perdão, na Austrália, tanto no Canadá, onde eu estou agora, são faculdades sensacionais, mas faculdades que passaram a existir no século XX. Totalmente diferente você pegar uma faculdade de Cambridge lá na Inglaterra, que tem desde 1600, sei lá, quando faço ideia, Gustavo, estou falando aqui, estou supondo, mas... Eu não sei, mas Meu irmão, é bem velho, assim. é bem velho, então, tipo, tem pensadores, engenheiros e afins há muitos séculos vindo de lá, e aqui começou agora. Então, o que aconteceu? Você vê isso até Essa, na arquitetura, né? exatamente, aqui tudo era baseado no que tinha lá. Tanto que, até momento histórico aqui, vários lugares aqui do Canadá são baseados na Inglaterra. Tem um estado aqui, uma província chamada Nova Escócia, New Brunswick, só lugares da Inglaterra. Olha onde eu moro, British Columbia. Então, tipo, a influência era gigante, toda a arquitetura e tudo mais. E óbvio que tem a parte francesa do Canadá também, que é muito importante, mas também construções baseadas na França e por aí vai. Onde eu quero chegar com isso? A gente está no século XX já e você já é independente, aí você presta essa lealdade a mim. Só que na década de 40, quase 50, 47, Índia, que é um tópico muito interessante que a gente fala pouco, pelo menos eu acho, no currículo escolar, mas é um tópico que a gente deixa de falar. É muito interessante os desdobramentos, né, da questão religiosa, política da Índia. E 47 a Índia se vira independente, só que a Índia ainda quer fazer parte do Commonwealth. Porque pensa, Commonwealth é uma associação onde, no final das contas, hoje em dia, né, naquela época, digamos assim, até hoje em dia, é questão econômica. Você é um país novo, você quer tirar proveito, obviamente, da coisa boa que o seu parceiro pode te oferecer. E a Inglaterra pode oferecer o quê? Dinheiro. A Inglaterra, naquele momento, era grana. Né? Pós-Segunda Guerra Mundial, um país que foi um dos vencedores, você quer estar do lado que ganhou. Então a Índia vira independente e a Índia quer continuar fazendo parte do Commonwealth. Isso na época não pode. Porque se você é independente, você tem presidente. E se você é apenas um independente que presta suas condolências à Inglaterra, digamos assim, você tem primeiro-ministro, como o Gustavo comentou, o Boris Johnson, na Inglaterra, e aqui no Canadá, por exemplo, é o Trudeau, filho do grande Trudeau. Então, não rola. Você vai ter que sair do Commonwealth. Só que, cara, a Índia, 1 bilhão. Naquela época devia ser... Tá bom, naquela época não devia ser 1 bilhão. Naquela época devia ser só 800 milhões. Pouca gente. O que você prefere? Então, na Declaração de Londres, em 49, é aceito que países
que são independentes e agora repúblicas possam fazer parte do Commonwealth. Muda totalmente. A sua dependência diminui, né? Você depende cada vez menos da Inglaterra e agora você pode até eleger o seu presidente. Você não precisa mais ficar esperando o que a Inglaterra vai botar como seu governante. Porque há a diferença, chefe de Estado e chefe de governo. Rainha da Inglaterra no momento, chefe de Estado. Chefe de governo é o cara que você vota. Então aqui no Canadá o Justin Trudeau é o chefe de governo, sendo que o chefe de Estado, que só serve para ganhar as menções e grandes folclores, assim, basicamente, a dona senhora rainha. E vale um comentáriozinho só, uma curiosidade, que não necessariamente o rei barra rainha da Inglaterra é o chefe de Estado do Commonwealth. Há uma votação entre os países participantes para ver quem é. Só que, cara, a gente está falando de 40 quebradinhas. Naquela época tinham muito menos países do que tem hoje em dia. O Commonwealth, hoje em dia são 54 países. E, pô, a Rainha da Inglaterra ela é indestrutível, inexorável, inoxidável. Ela é infinita. Então, enterrará todos nós. ela é Munra, ela é infinita. Então, cara, ela desde 47 ou 48, não estou lembrando a data específica, que ela ascende ao poder, com a morte do George VI, ela é a chefe de Estado do Commonwealth. No futuro, quando ela vier a falecer, talvez no próximo século, talvez troque quem vai ser o chefe de Estado. Talvez haja uma eleição de novo e seja talvez alguém da Irlanda, alguém da Austrália, a gente não sabe. É muito interessante. Eu tava, assim, né, eu assisti The Crown, né, agora, né, nesse período de afastamento das atividades normais. Assim, longe de mim ser a favor de qualquer tipo de monarquia. Ainda mais a brasileira, que é uma piada. Mas, assim, que é, né, nossa família real. Mas é muito interessante, assim, como o povo britânico como um todo, ele apoia, né, a maioria ainda apoia a monarquia, senão também ela sequer existiria. E que tem uma série de questões turísticas, tem uma indústria de tabloides ao redor daquilo, mas a gente vê muito assim, como os autores da série imaginam esses bastidores, e aí tem muito essa questão de que a coroa ela é uma representação do país, ela vai passando ali hereditariamente, não importa qual partido esteja no poder, então você tem uma coisa ali permanente, tem todos os protocolos de coroação, de casamento, de enterro. Então, isso tem uma carga simbólica muito forte, né? O primeiro-ministro ele tem reuniões semanais com a rainha. Então, assim, de certa forma, existe uma influência, porque a rainha ela é muito popular. Então, por mais que, né, a série também aborda um pouco essa questão de que ela quase nunca se pronuncia sobre questões políticas. Mas ainda assim, por mais que ela evite isso, existe ali uma reserva de poder importante. Então, talvez esse próprio simbolismo ele seja uma das coisas que dá um glow ali no Commonwealth, né? Não, e mais, e eu acho que assim, a gente está numa sociedade hoje em dia muito diferente da que era nos anos 40, óbvio. Tudo mudou, muitas coisas para melhor, claro, algumas coisas para pior também. Mas a questão de você trazer um tradicionalismo que teoricamente ainda não tem manchas. Você vê que, se você, óbvio que eu como você, não estou falando que eu sou a favor da monarquia ou não, mas a nível de estatística, você pega a rainha da Inglaterra, você não vê manchas. Se você voltar um pouquinho antes, o irmão do pai dela, que era, eu esqueci o nome, irmão do George VI. Eu lembro que ele abdicou. Cara, o cara abdicou antes, na hora que ele ia sumir, ele, não, prefiro casar com a minha senhora e vou para os Estados Unidos. Então, aquilo aí, óbvio que não influencia, mas é uma mancha. Hoje em dia, nossa, imagina quantos Instagrams iam falar dessa mancha. Mas entra a rainha da Inglaterra, Elizabeth, tipo, em 40 e pouco, e a gente está em 2020, e ela segue sem uma mancha. Ela não tem nenhum escândalo, o filho dela já casou, já descasou, o neto já abdicou, veio para o Canadá, morar aqui perto de Vitória. Ela segue pleníssima. Sim. Então, trazer o tradicionalismo, como você disse, a indústria do turismo e dinheiro. Se não desse grana, eu tinha chutado o bumbumzinho dela já para fora. Então, é um environment que gera grana, que gera recurso, que gera turismo, e isso é muito importante, porque para o Commonwealth como um todo, é óbvio que você, depois de 49, você não precisa ter nem ligação com o Reino Unido. Antigamente, até 49, até esse acordo de Londres, onde a Índia pode voltar, mesmo sendo república, é onde eu finalizo com isso,
você, para fazer parte do Commonwealth, você tinha que ter sido uma colônia inglesa. Óbvio que tinham muitas, então era muito fácil, né? Uhum. Mas a partir de 49, não. Se o Brasil quisesse fazer parte, o Brasil poderia, porque não tem nenhum tipo de ligação com o Reino Unido. Eles têm que prestar a lealdade, digamos assim. E aí, essa questão de lealdade, essa questão de lealdade, senhor Gustavo, gera um tipo de cooperação entre os países. Ah, sim, então, falando sobre cooperação, só antes um detalhe que eu lembrei, que é sobre, ainda falando sobre a questão dessa supremacia inglesa no século inglês. Se a gente voltar século XVIII, século XIX para início do XX, mas tem uma outra diferença muito interessante, porque a gente falou que a Inglaterra ela segue ali do final do século XVI o exemplo dos portugueses e dos espanhóis, né, nessa onda de fazer colônias, de colonizar. Isso é muito interessante, tem uma diferença muito fundamental entre a Espanha e a Inglaterra. Né? E essa diferença ela está tanto na modernização, a gente tem uma revolução industrial, né, na Inglaterra, mas assim, eu lembro que o Eduardo Galeano, no Viés Abertas da América Latina, ele fala que a gente tinha colônias muito ricas e uma metrópole pobre, que era a Espanha. Né? Se a gente for falar da prata na América Latina, né, e a Espanha, né, que era um país extremamente endividado. E que, como assim, entre outros fatores, inclusive assim, o fato dessa não modernização, mas também outros fatores, um fator importante ali foi a questão do rompimento. A Inglaterra ela foi muito pioneira de romper com o Vaticano. Então, a Inglaterra ela rompe tanto com o poder político que o Vaticano tinha sobre ela, quanto com os impostos que fluíam até o Vaticano. E a gente vê que a Espanha fazendo uma série de trapalhadas ao longo da sua história, como expulsando os espanhóis judeus, expulsando os espanhóis muçulmanos, que são pessoas que poderiam ser extremamente importantes para o desenvolvimento econômico da Espanha. As empreitadas de guerras santas ali pelos reis católicos da Espanha. Então, a Inglaterra ela teve mais isso. Quando você fala sobre cooperação, foi um tema que eu passei os 2 últimos anos estudando, cooperação internacional. Quando a gente abre a página do Commonwealth, já fala 54 países trabalhando juntos para prosperidade, democracia e paz. Então, o Commonwealth É o se originou slogan. desse É o fórum slogan. para manter ali a democracia. Tanto que a gente teve, eu não vou lembrar agora, mas a gente teve aí 2 casos de expulsão do Commonwealth nos últimos anos por medidas antidemocráticas que esses países apresentavam, né? Então, assim, a gente tem aí o que seria essa manutenção de uma democracia, pelo menos no papel, né? No discurso, essa manutenção da paz entre os países, o que seriam aí as grandes bases das reuniões do Commonwealth, né? Desse clube, não sei se eu posso usar essa palavra, e também a questão da prosperidade. Então, existe uma série de políticas de cooperação entre esses países, que é o que a gente chama de cooperação internacional para o desenvolvimento, que foi o que eu tenho estudado muito. E aí tem o autor, o Carlos Milani, num dos textos dele, ele aponta para uma coisa muito interessante, que até 1963, né, aí a Elizabeth ela vai assumir em 50 e poucos a coroa, ele vai mostrar que o nome desse grupo era Colonial Development Corporation, ou seja, tipo, uma corporação colonial para o desenvolvimento. E aí vai mudar para Commonwealth Development Corporation. O Commonwealth seria essa riqueza em comum. Né? O seu Rock é anos-luz melhor em inglês do que eu. Se eu estiver falando besteira, você corrige. Então, então a questão de trazer a prosperidade, de trazer o desenvolvimento, é uma das razões de ser do Commonwealth. E a gente fica assim, ué, beleza, eu entendo porque algum país queira receber projetos ingleses, mas por que isso se torna importante para a Inglaterra? E essa questão da cooperação internacional, ela surge nos Estados Unidos no pós-guerra. Por quê? A gente tem ali a ameaça da influência soviética. Então, essa cooperação internacional para o desenvolvimento, ela serve para você trazer para a sua órbita os países que seriam vulneráveis à influência soviética. Então, essa cooperação internacional para o desenvolvimento, ela é uma estratégia geopolítica por excelência. Então, essa cooperação internacional do desenvolvimento, ela é o que a gente chama de uma cooperação norte-sul. Países do norte ajudando países do sul, ou seja, os países chamados desenvolvidos, modernos, industrializados, centrais, como queira chamar, cooperando com os países ali
do Sul, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, periféricos, semiperiféricos, também como prefiram chamar. Essa nomenclatura ela é bastante discutida. O que acontece é o seguinte, os países do Norte eles já têm um primeiro interesse garantido, que é evitar essa influência soviética. E, em segundo, eles ajudam impondo muitas vezes regras. Então, essa cooperação, muitas vezes, ela se torna uma amarra. Essa cooperação para o desenvolvimento, muitas vezes, ela acaba impedindo o desenvolvimento, sendo mais uma pá de cal jogada sobre esses países. De forma que, muitas vezes, essa cooperação ela tem condicionalidades. A gente vai cooperar para montar uma determinada infraestrutura ou para levar uma indústria, colocar uma indústria aí, ou para a gente fazer alguma coisa em conjunto, um centro de pesquisa, ou passar o nosso modo de cultivar determinado produto, determinado gênero agrícola. Mas muitas vezes tem uma condicionalidade de que, mas vocês vão ter que comprar os insumos da gente. Vocês vão ter que nos apoiar quando tiver uma rodada da Organização Mundial do Comércio. Então, assim, acaba para o país que coopera, no caso aí, né, o principal seria o Reino Unido, o Commonwealth e todas as medidas, todos os projetos de cooperação inerentes ao Commonwealth, principalmente quando partem do Reino Unido em direção aos países mais vulneráveis, se a gente for parar para pensar numa Ruanda ou em Moçambique, por exemplo, Moçambique recebe muita cooperação chinesa, por exemplo, recebe muita cooperação, até alguns projetos importantes recebeu do Brasil, mas, assim, quando a gente pensa essa presença geopolítica, ela tem proveito econômico, ela tem proveito político, e ela tem, assim, além de você blindar contra influências de outros modelos, né, que sejam rivais, como foi o modelo soviético, enquanto ele resistiu, a gente também vai ter toda essa questão econômica e uma outra questão importante para o poder, que é você cultivar essa imagem e essa percepção de que você é um líder desejável, né, essa posição de liderança, essa imagem de liderança. Então, a cooperação ela é também muito importante para o país que coopera, né? Para o país assim, que chefia essa cooperação, quando a gente fala de uma cooperação norte-sul. Né? Quando a gente fala de uma cooperação, um parêntese bem rápido, entre Brasil e África, a gente fala de uma cooperação sul-sul que tem outras problemáticas. Mas era só isso. Tudo. Mas, então, uma coisa que a gente estava conversando era como é que o Canadá e a Austrália ela veem, né, essa questão do Commonwealth no dia a dia. A gente não está falando da parte política, a gente está falando da parte pessoa. Como é que eu, estando aqui, eu no momento sou um cidadão temporário do Canadá, fui um cidadão temporário da Austrália, como é que a gente enxerga, como é que a gente, né, recebe isso? Sendo bem direto, das pessoas que eu tive chance de conversar, das pessoas que a gente teve o assunto, não se vê a influência da Inglaterra, da rainha, aqui. Você tem noção de que não existe presidente, existe primeiro-ministro. Só que para eles, a população que eu tive chance de conversar, nunca se soube o que é ter um presidente, porque nunca se existiu. Então, para eles, o primeiro-ministro e o presidente, quando a gente fala um cara tipo o presidente do nossa nação Brasil, para eles é só um maluco aí embaixo e um cara que a gente elegeu aqui em cima. Ambos comandam. A diferença é que o cara que comanda o Canadá ou a Austrália, ele teoricamente deve dizer algumas coisas à rainha se ela pedir. Ele teoricamente deve baixar a cabeça e responder a ela se ela fizer algum tipo de pergunta. O que não acontece. Só que aquilo, eles não sabem como é não ter isso, porque sempre tiveram. Falando de pessoas que têm 40 anos, que eu conversei, 30 e poucos anos, igual hoje em dia eu tenho. Então, para eles é tudo igual. Tipo, beleza, tem que eleger a cada 4 anos alguém para vir. Partido aqui é um pouco diferente, tá? Não é igual no Brasil, onde a gente tem uma carambada de partido e cada semana surge um novo. Desde que eu saí do Brasil, tem mais um monte de partido que eu nunca ouvi falar. Pequenos partidos, grandes negócios. Opa, bom saber. Então, até onde eu sei aqui, é muito igual aos Estados Unidos, liberal e democrata. Na Austrália tem o Partido Trabalhista, mas o Partido Trabalhista faz parceria com os outros partidos. Então, assim, são sempre 2 partidos. É A contra B. No momento aqui no Canadá, o Partido Liberal está no poder, com o Justin Trudeau pela 2ª vez. E antes era um partido tradicionalista. Então, as medidas que eles tomam, as políticas que eles tomam, são basicamente
água e óleo, não se misturam. Enquanto o Trudeau é a favor da imigração, o outro não era. É sempre assim, o que um quer, o outro não quer. É muito raro eles terem coisas em comum, né? E uma coisa que aqui o pessoal gosta muito, que eu já ouvi na Austrália, eu vi aqui no Canadá, que é muito legal você ser parte do Commonwealth, é o que eles chamam de Work Holiday Visa. É muito fácil para um canadense ir para a Austrália, Nova Zelândia, para trabalhar 2 anos. Ele aplica e fala, oi, sou canadense, quero ir para a Austrália trabalhar. Posso? Óbvio que se não tiver muito mais de milhões de aplicações, você vai ser escolhido e você tem que ir para a Austrália trabalhar. A única coisa que a Austrália impõe é que você tenha que trabalhar 3 meses na área rural. Então ele vai para Darwin, empacotar banana de frente para o mar por 3 meses e bom. Então você pode fazer Work Holiday Visa, que eles chamam. E isso vale da Austrália vindo para o Canadá, da Nova Zelândia vindo para o Canadá, do Canadá indo para lá, vindo para a Irlanda, até o Chile, até o Brasil, teoricamente, tem Work Holiday Visa. Só que é um por ano. Tipo, tem uma pessoa que eles escolhem que pode trabalhar. E outra coisa que é interessante aqui, do Commonwealth, é que o Canadá gosta de, né, de argumentar, de mostrar que ele é o maior doador de dinheiro para o Commonwealth. Então, todo ano, os países doam dinheiro para esse órgão. O Canadá, acho que foi a última vez que teve isso, foi 2018, o último estudo que eu vi, o Canadá doou 15 ou 16 milhões de dólares para o Commonwealth. E esse dinheiro serve para quê? Para ajudar países tipo Ruanda, para ajudar países tipo Suriname, aquelas micro-ilhas do Atlântico, micro-ilhas do Pacífico que fazem parte, que tiveram alguma influência inglesa, a fazerem parte do Commonwealth também. Hoje em dia é nada mais do que um pequeno bloco econômico de pessoas que tentam, teoricamente, se ajudar. E você vê que não fala nada de taxa zero, não fala nada de livre fronteiras. É só uma frase bonita, né? Working together for prosperity, democracy and peace. Uau! Legal. Falou, falou, rodopiou e não saiu do lugar. Isso quer dizer o quê? Então, tá bom, Gustavo. Eu trabalho com você por prosperidade, estamos aqui. Por democracia, a gente é a favor da democracia, pela paz, porque a gente não gosta de violência. Tipo, tá, beleza. Eu trabalho isso com você também. Então a gente vê que é algo muito generalista. Mas aqui você pouco ouve falar de Commonwealth, passa desapercebido, na Austrália também passa desapercebido. Rapidinha para mim, Rock. Opa, Tá voltando, volta devagar. Opa, voltei. Voltei? Banco 1, Vancouver 0. Oh, você vê, né, rapaz? Aqui eu tenho uma desculpa. A internet no Canadá deu uma caída nos últimos tempos porque tá todo mundo dentro de casa. Pensa nisso. Mas aí o que acontece é que há, obviamente, essa diferença, há totalmente essa coisa de como eles veem o Commonwealth aqui, e não vejo muito tendo algum tipo de influência. Talvez com o canadense raiz, como eu estava falando, um cara de 70 anos, nascido e criado aqui, ele fale da coroa, ele fale do Commonwealth com algum fervor maior no coração do que um cara tipo eu, que chegou aqui há 2 anos atrás. Então, é essa a visão, uma visão muito tranquila, uma visão muito. A gente faz parte e vamos que vamos. É tipo a gente encara a coroa brasileira. Ah, é, né? A gente tem coroa brasileira. Vamos dar dinheiro para vergonha. Pelo menos a gente não tem, né, a nossa família real nas notas de dólar, nas notas de real aqui, né? Por quê? Porque ela não é indestrutível. Se Dom Pedro II tivesse vivo até hoje, a gente teria ele na nota de dinheiro. Pois. Eles fizeram kindergarten juntos. Dom Pedro II e Rainha Elizabeth. Tipo, eram parceiros de viagem de infância. A Rainha Elizabeth nasceu na década de 30. Ela ainda vai fazer 100. O Felipe vai fazer 100 antes dela. De qual século que ela nasceu? De qual século? Qual década de qual século? 30 do século XX. Ela passou criança, adolescente, sei lá, pela Segunda Guerra Mundial. Não, ela foi enfermeira. 94, ela tá na flor da idade. Ela assumiu em 52, né? Então, daqui a pouco ela faz 70 anos de reinado. Não, mas é o reinado mais longo. Não tem Elizabeth I, não tem a Rainha Vitória também, que reinou por 500 anos. Assim, a Elizabeth já passou. Já é um reinado longo. Ela é tipo um Silvio Santos, assim, sabe? Ela não parece a idade que tem. Bom, outra coisa interessante, estava vendo que tem os Commonwealth Games, né? Muito. Eu comentei com você na última live, é muito interessante, porque uma vez a cada 4 anos
tem os jogos e participam, obviamente, os países, os 54 países, e o legal é que é tipo Olimpíada braba, cara. É tipo um Pan-Americano pra gente, assim. Não é grande como uma Olimpíada, mas, assim, os melhores do país vêm, a não ser em futebol, né? Porque, tipo, tem muito dinheiro envolvido, mas esportes olímpicos mesmo, os melhores vão. Para eles é uma pré-Olimpíada. E eu estava na Austrália em 2018, quando rolou o Commonwealth 2018, que foi o último em Gold Coast. E assim, os melhores nadadores, aí só compete quem faz parte. Então, a Inglaterra, a Austrália, Nova Zelândia. É claro que quem ganha as medalhas ficam entre esses 5 países, né? Uhum. Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, Canadá e talvez África do Sul. Não vai passar muito disso. Os outros países participam, claro, fazem a cerimônia, mas investimentos é mais baixo, menos grana. Não tem como comparar e fazer parte de, né, um esporte de elite, como a gente espera. Uma Olimpíada, como um Pan-Americano. Mas é bem legal. Bacana. Então, assim, a gente está se encaminhando para o final. Acho que não temos perguntas, mas aí, depois, se alguém quiser deixar nos comentários, a gente responde. E que, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Tem, assim, 2 séries, né? Tipo, The Crown foi uma que me achei muito interessante. Porque tem, assim, né? É o que eles imaginam dos bastidores, né? A gente não tem como saber muita coisa. Então, é muita coisa criada. Algumas coisas são adaptações, mas tem muita coisa da história. E em muitas falas, a Elizabeth, a Rainha Elizabeth II, ela fala sobre como o Commonwealth foi o grande projeto do reinado dela. Então, como ela se dedicou, ela buscou visitar, fazer turnê, mandar os filhos para fazer turnê, mandar o marido para fazer turnê. E uma outra série que eu terminei de assistir ontem também, que fica a indicação, que é a Black Earth Rising, que ela fala um pouco sobre relações entre Inglaterra e Ruanda, sobre o grande genocídio de Ruanda, fala um pouco de Tribunal Penal Internacional, dessa parte de relações internacionais também bastante interessante. Agradeço todo mundo que assistiu, agradeço todo mundo que for assistir aqui no IGTV ou lá no YouTube futuramente. E agradeço mais uma vez ao Rock. A gente daqui a pouco vai bolar mais um Vancouver Chinatown. sobre Chinatowns ao redor do mundo, né, as grandes cidades do mundo, algumas cidades do Canadá, muitas cidades dos Estados Unidos, na Europa, tem os bairros chineses. A gente vai falar um pouquinho sobre bairros chineses aí, sobre as Chinatowns aí na nossa próxima. Vamos falar Para das... todos vocês, essa é a despedida. Exatamente. Rock pode se despedir também para a gente encerrar. Aquele abraço. Agora o dia aqui segue, 11 da manhã. Vamos continuar vivendo que aqui tá cedo ainda. Então, muita coisa vai acontecer. E vocês aí, bom brunch para vocês, bom lanchinho. Então, Aquele abraço. Até a obrigado, próxima, abraço, gente. Rock, abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Encerrando Tchau, o tchau. nosso